Mes élèves, vous allez bien? Hoje, mais uma aula aqui no Français avec Philippe, nosso canal no YouTube. E hoje a gente vai estudar la comparaison. La comparaison, a comparação. Como podemos fazer essa comparação num contexto de superioridade, de inferioridade e de igualdade. Vou mostrar aqui para vocês. Supériorité, infériorité e o último, égalité. Então, isso que iremos estudar hoje, as estruturas, como podemos formar frases. E tem um detalhezinho muito importante aqui, principalmente na supériorité, a comparação de superioridade, porque nós temos um elementozinho que é a palavrinha plus, em alguns casos vamos pronunciar plus com S, outros vamos pronunciar plus sem o S, seria o plus. Então, vamos estudar tudo isso aqui. E assista, pessoal, até o fim, porque égalité é um pouquinho diferente. É um pouquinho diferente. Na verdade, a estrutura é similar, porém, nós temos dois elementos. Alguns elementos serão usados para os adjetivos, outros elementos serão usados para os substantivos, que é o caso dos nomes e verbos. Então, são elementos distintos. Vamos lá, vamos começar. Antes de a gente realmente começar o conteúdo dessa videoaula, se você é novo aqui no canal, inscreva-se, curte, dá aquela força para a gente. Bom, esse documento também vai estar disponível para vocês na forma de PDF. Então, vamos lá. La comparaison. La comparaison. Bom, primeira coisa aqui, nós temos que aprender um pouquinho a estrutura. E eu já vou mostrar para vocês essa estrutura, dando o primeiro exemplo aqui. A gente vai começar com supériorité. Supériorité, usando uma comparação de superioridade quando nós temos adjetivos e advérbios. Então, vou pegar um exemplo aqui para vocês. Se eu falo assim, se dizemos Magali é plus que Marc. Por exemplo, Magali é plus gentil que Marc. Aqui é uma estrutura de comparação. Estou comparando aqui. Eu comparando que o adjetivo gentil. Tomem cuidado aqui nesse caso, porque o adjetivo a gente não pronuncia os L's, tá? Isso aqui é uma exceção. Gentil. Normalmente os L's no final de uma palavra, os L's são pronunciados. Porém, nesse caso aqui, nós temos uma exceção. Então, Magali é plus gentil que Marc. Felipe, nesse caso, você não pronunciou o S da palavrinha plus. Não, aqui a gente não pronuncia, pessoal. Quando nós temos esse tipo de comparação, estou comparando adjetivos e advérbios, o S aqui não será pronunciado, tá? Magali é plus gentil que Marc. Então, aqui é uma comparação de quando eu tenho adjetivo, adjetivo. Porém, vamos pegar mais um exemplo aqui. Se eu digo assim para vocês, veja bem. Mon voisin é... Então, vou pegar esse adjetivo aqui. Um outro com adjetivo. Depois eu vou fazer um com advérbio para vocês. Opa. Mon voisin é plus amusant que moi. Ou seja, meu vizinho é mais divertido que eu. Aqui, o Szinho aqui foi pronunciado com som de Z, ligando com o adjetivo que começa com uma vogal. Tá? Então, mon voisin é plus amusant que moi. Então, quando o adjetivo começar com vogal, tá? Ou H mudo, eu tenho essa estrutura de comparação, por exemplo, eu vou fazer aqui ligando o S, tá? Com a vogal do adjetivo, dando som de Z. Plus amusant. Também é uma comparação de adjetivo. Adjectiva. E uma comparação, Felipe, eu vou diminuir um pouquinho isso aqui. E uma comparação, por exemplo, quando nós temos um advérbio. Vamos pegar aqui um advérbio. Por exemplo, se eu falo assim para vocês. Se eu falo assim. On sort plus souvent que
que toi. On sort plus souvent que toi. Souvent é um advérbio de frequência. Então, eu quero dizer que o quê? Que eu saio mais frequentemente. Na verdade, aqui é agente, né? Porque o on é como se fosse um agente. Então, nós saímos mais frequentemente que você. Plus souvent que toi. Viu aqui que o S também não foi pronunciado. Então, quando tem essa estrutura de comparação de superioridade, onde tem adjetivos e advérbios, e esses adjetivos e advérbios começam com consoantes ou H aspirado, tá? Aqui a gente não pronuncia o S do plus, tá bom? Então, aqui é um advérbio. Advérbio. Então, qual que é a estrutura aqui que eu quero passar para vocês? Bom, se vocês peguem bem essa estrutura, aprenderem bem essa estrutura da superioridade, essa mesma estrutura será usada para inferioridade e igualdade. A gente só vai modificar as palavras. Bom, então, qual que é a ideia aqui para começar para adjetivos e advérbios? Eu vou usar o plus, aqui, vou colocar aqui em outra cor, vou colocar aqui em vermelho, que, tá? Plus que, então essa estrutura plus que vai vir sempre entre o adjetivo e o advérbio. Então, essa estrutura que eu vou usar também para inferioridade e igualdade, sim, eu só vou tirar o plus e colocar outras palavras no lugar. Bom, vamos agora para os nomes, que seria os substantivos, tá? Substantivos. E aqui é um detalhe diferente. Vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Se eu falo assim, ó. Mon prof a par exemple, mon prof a plus de livres que l'école. Mon prof a plus de livres que l'école. Aqui o S vai ser pronunciado, tá? Aqui o S sempre vai ser pronunciado. Mon prof a plus de livres que l'école. Aqui eu estou comparando, aqui eu estou fazendo uma comparação com a quantidade de livros. Com a quantidade de livros. Então, mon prof a plus de livres que l'école, quer dizer que ele tem muito mais livros do que na escola. Por exemplo, que a escola tem, por exemplo. Então, qual que é a estrutura que a gente vai usar? Agora a gente vai usar a estrutura plus de que. E entre a estrutura plus de que vem o substantivo. Então, mon prof a plus de livres que l'école, por exemplo. Tá? E quando que a gente usa para os verbos? Como é que a gente vai usar essa estrutura para os verbos aqui? Bom, para os verbos vai ser o seguinte. Vai ser assim. Por exemplo, se eu falo ma mère travaille ma mère travaille plus que mon père. Ma mère travaille plus que mon père. Ou seja, minha mãe trabalha mais que meu pai. Então, ma mère travaille plus que mon père. Aqui também o S vai ser pronunciado? Sim, será pronunciado. E aqui eu vou usar a estrutura plus que junta. Dizemos, on utilise la structure plus que ensemble, ou seja, junto, tá? Então, ma mère travaille plus que mon père. Essa estrutura que vamos usar também para inferioridade e igualdade. Estrutura que eu digo, a posição dos elementos. Então, num contexto de inferioridade para verbos, será uma palavrinha específica para ela, mas vai ser a palavra e o que junto. Quando for nomes, vai ser a palavra com a preposição de e o que entre o substantivo. E assim por diante. Então, essa é a estrutura básica aqui que a gente vai usar. Vamos aplicar agora para inferioridade e igualdade. Inferioridade, vamos pegar como exemplo aqui os adjetivos e advérbios. Bom, se eu digo assim, il est moins sympa, que vous. Il est moins sympa que vous.
Il est moins sympa que vous. Aqui é uma comparação de inferioridade? Sim. Só que aqui no lugar de colocar o plus, que é de superioridade, que tipo mais, aqui eu vou colocar o contrário, que é o moins, que é menos. Então, ele é menos simpático que você ou vocês. Então, aqui é o moins que, mesma estrutura da superioridade, porém mudando a palavra aqui, não vai ser mais o plus, vai ser moins. Então, vai ser moins que entre o adjetivo. O adjetivo aqui é o sympa. Sympa. Então, adjectif. Adjectif. Perfeito. E quando a gente tem aqui um advérbio, eu posso também, por exemplo, pegar um outro advérbio de frequência, falando assim. Elle voyage moins rarement que nous. Elle voyage moins rarement que nous. Ou seja, ela viaja, nesse caso aqui, ela viaja menos raramente. Fica um pouco estranho a gente pensar assim, mas essa que é a ideia. O rarement é um advérbio aqui de frequência, então ela viaja menos do que a gente, mais raramente. A gente já viaja raramente, ela viaja mais raramente ainda. A ideia, né? Então, elle voyage moins rarement que nous. Então, advérbio. Advérbio. Moins que, tá? Entre o advérbio. Entre o advérbio. Opa, deixa eu colocar aqui em vermelho, só para destacar para vocês aqui, tá? Bom, beleza. E agora? E para os nomes? A mesma estrutura. Eu vou usar também o moins, mas é moins de, que, entre o substantivo. Então, ficando assim. Ficando assim. Por exemplo, se eu falo mon frère a moins d'amis que moi. Mon frère a moins d'amis que moi. Ou seja, meu irmão tem menos amigos que eu. Mon frère a moins d'amis que moi. Aqui usamos a contração, porque ami começa com vogal. Então, aqui é a proporção de, normal. Mas aqui eu faço a contração porque ami começou com vogal. Então, moins de, que, entre o substantivo. Tá? Mesma estrutura que a gente viu lá em cima, da superioridade. Só voltando aqui para vocês verem lá. É plus de, que, entre o substantivo. É a mesma ideia aqui. Moins de, que, entre o substantivo. E quando nós temos verbos, Felipe, como é que a gente faz? A mesma ideia. Moins que, junto. Então, se eu falo assim, ó, por exemplo, Sophie étudie moins que Macron. Sophie étudie moins que Macron. Uma comparação aqui de inferioridade, ou seja, ela, Sophie, estuda menos que Macron. Sophie étudie moins que Macron. Então, se vocês analisarem aqui, a estrutura vai ser sempre a mesma, porém, os elementos usados para a gente indicar se é superioridade, inferioridade, vai ser diferente. Agora, vamos entrar na igualdade. Tá? Os elementos são diferentes, a estrutura é similar. Na igualdade, égalité, mesma ideia. Advérbios, adjetivos, nomes e verbos. Bom, vamos pegar o primeiro exemplo aqui. E aqui é interessante porque, Felipe, eu vi que superioridade e inferioridade vai ser, então, o plus ou plus, né, que a gente pode pronunciar o S ou não. E o inferioridade, moins. Aqui vai ser só uma palavrinha também para todos? Não. Adjetivos e advérbios é uma palavra. Nomes e verbos é uma outra palavra. Então, vamos ver isso aqui. E aqui, então, gente, aqui é igualdade, tá? E aqui é igualdade. Então, veja bem, se eu falo assim, ó. Nous sommes aussi intelligents que nos amis. Nous sommes aussi intelligents que nos amis. Nous sommes aussi intelligents que nos amis. Ou seja, nós somos
inteligentes como os nossos amigos. Aqui é uma comparação. Ou então, tão inteligentes como os nossos amigos. Então, aqui eu estou comparando. Nós somos inteligentes? Sim. E nossos amigos? Também. Igualdade. Então, nous sommes aussi intelligents que nos amis. E vamos usar aqui aussi, que, entre adjetivos e advérbios, tá? Adjetivo aqui nesse caso. Por quê? Porque intelligent é adjetivo e um advérbio. Se eu falo assim, por exemplo, se eu falo Paul part à la plage aussi souvent que notre voisin. Paul part à la plage aussi souvent que notre voisin. Aqui eu vou usar aussi que, tá? Entre um advérbio. Aqui é advérbio. Advérbio. Ou seja, Paul part à la plage aussi souvent, ou seja, Paul va à la plage souvent, uma boa frequência. E o nosso vizinho também. Então, os dois vão sempre à praia, tá? Então, Paul vai à praia sempre com meu vizinho, sim. Frequentemente com o meu vizinho. Comparação de igualdade. Aussi souvent que. E se for nomes e verbos, o que a gente faz? Eu vou usar também o se? Não, como eu disse para vocês, vamos usar um outro elemento. Vamos usar esse elemento aqui, ó. Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá. Se eu falo assim, aujourd'hui, il y a autant de monde au parc que d'habitude. Aujourd'hui, il y a autant de monde au parc que d'habitude. Ou seja, aqui eu vou usar o elemento autant de que. Tá? Autant de que. Quando eu tenho aqui, o quê? Um substantivo. E o que essa frase está querendo dizer, Felipe? Aujourd'hui, il y a autant de monde au parc que d'habitude. Eu quero dizer que hoje há a mesma quantidade de gente de sempre. Isso que eu quero dizer. Autant de monde. Monde, a tradução literal é mundo. Mas os franceses costumam falar muito assim, ó. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde é tipo todo mundo, né? São pessoas, muitas pessoas. Então, eles usam muito a palavra monde para referir a pessoas. Então, aqui eu estou querendo falar que hoje há a mesma quantidade de pessoas no parque que como sempre. Ou que habitualmente. A ideia. Tá? Então, autant de monde au parc d'habitude. E quando a gente tem um verbo, a gente vai também usar autant? Sim. Sim, usamos também autant. Tá? Ficando assim. Exemple. Ce matin, on a, une phrase au passé, on a travaillé autant que notre chef. Ce matin, on a travaillé autant que notre chef. Tipo, essa manhã nós trabalhamos a mesma quantidade que o nosso chefe. A mesma quantidade de tempo que o nosso chefe. Então, autant que. Tome sempre cuidado com a igualdade, égalité, porque nós temos dois elementos diferentes. Aussi, para adjetivos e advérbios, e autant de que, para substantivos, e autant que, junto, para os verbos. Agora, pessoal, é colocar em prática, tá? Deem uma estudada nesse conteúdo, vou deixar disponibilizado aqui para vocês. Vocês podem baixar e coloquem em prática. Bonnes études, merci beaucoup, au revoir.